Oi amigos, hoje a gente vai estudar um pouquinho sobre o processo de execução, a fase de execução, principalmente no que diz respeito ao cumprimento de sentença versus, do outro lado, a execução. Quais são as principais diferenças entre esses dois institutos que ainda muita gente confunde na prática. E o que diz respeito, a gente vai levar esse aspecto para a parte prática, como a gente vê isso na parte prática, atuação profissional. Então, a primeira coisa que a gente tem de saber é que o cumprimento de sentença é uma continuação. É uma continuação de um processo que já existia lá desde a fase de conhecimento. Lembra daquela ordem do tempo? A gente tem primeiro a fase postulatória, depois a gente vai ter a fase instrutória, a gente vai ter uma sentença, depois dessa sentença, quando for haver o trânsito em julgado, a gente vai ter de ter uma liquidação para só então a gente ter a fase do cumprimento de sentença. O cumprimento de sentença ele vai ser baseado lá no 515 do CPC, que dá todos os títulos executivos judiciais, com base nos títulos executivos judiciais, que a gente vai ter o cumprimento de sentença. Diferentemente lá da execução. A execução ela vai se basear nos títulos executivos extrajudiciais, lá do 784 do CPC. E acontece que esses títulos extrajudiciais, que a gente estuda lá no direito empresarial, como por exemplo o cheque, a nota promissória, o debenturi, o procedimento vai ser diferente. O prazo é igual, em ambos casos, seja no cumprimento de sentença, seja na execução, a resposta do executado vai ser em 15 dias. Vai modificar o fundamento, né? No caso da execução, o que é baseada no cumprimento, que é baseada no título executivo extrajudicial, o meio de defesa do executado não vai ser a impugnação, que a gente vê no cumprimento de sentença, vai ser os embargos à execução. A outra coisa que é diferença, né, além do procedimento de defesa, que lá no cumprimento de sentença a gente tem a impugnação, no processo de execução, que vai ser os embargos à execução, as matérias que podem ser alegadas como meio de defesa são muito maiores, Já na impugnação ao cumprimento de sentença, são matérias limitadas, vai estar lá no 525 do CPC, porque já houve um processo de conhecimento, como já houve um processo de conhecimento, aquele processo já foi levado ao conhecimento do juiz, vai ter uma limitação. Esse ponto é muito fundamental, porque às vezes vai chegar um cliente para você, que ele vai chegar, por exemplo, com um contrato. Aí esse contrato, se você não observar, né, um contrato que foi um instrumento público, né, ele, no caso, se foi assinado por duas testemunhas, beleza, processo de execução. É mais rápido, não vai ter que ter um processo de conhecimento para falar se você tem o direito ou não, né? Mas e se, por exemplo, esse contrato não tiver sido assinado por duas testemunhas? Nesse caso, ele não vai ter o requisito essencial dos títulos, né, que é a liquidez, a liquidez, né, que a gente precisa passar pela liquidação, né, no caso de uma sentença judicial, a exigibilidade, né, são os requisitos que a gente precisa ter no título. Então é de fundamental importância observar isso na hora que a gente, por exemplo, chega com análise de qual procedimento a gente vai adotar. Porque se você adota o procedimento errado, o que acontece? Chega lá, você vai receber um não do juiz, né? Então toma cuidado com isso aí, mais uma diquinha de hoje aí para vocês.